Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Programador pelo Mundo. E hoje vamos dar continuidade ao nosso módulo de SQL e modelos relacionais. Na aula de hoje vamos abordar um tema muito importante, que são as consultas dentro de um banco de dados. Para realizar consultas em um banco de dados, nós utilizamos alguns comandos do SQL, que são eles o select, where, order by, funções de agrupamento, group by, distinct e limit. Com esses comandos, você será capaz de realizar consultas e retornar registros de um banco de dados. Então vamos lá. Vamos começar a aprender nosso primeiro comando para realizar consultas em um banco de dados, que é o comando select. Para que serve o comando select? O comando select ele serve para consultar informações, que são registros, armazenados em um banco de dados. Mas para utilizar esse comando, nós devemos informar a tabela e as colunas dessa tabela que queremos visualizar os dados. Então, pessoal, bora lá e vamos praticar um pouco sobre o comando select e ver na prática como que funciona isso dentro de um banco de dados. Então, aqui no nosso exemplo, temos o comando select, onde eu quero retornar o nome, vírgula, o e-mail, que são as colunas, from, que eu digo de onde, né? Da tabela aluno. Então, o que eu estou dizendo? Selecione o nome e o e-mail da tabela aluno. Se eu realizar esse comando, eu vou ter o retorno aqui com o nome e o e-mail da tabela aluno, de todos os registros da tabela aluno. Fácil, né? Mas, se eu não souber quais são as colunas que eu quero retornar, eu posso aqui utilizar um caractere especial onde ele vai retornar todas as colunas, que é o asterisco. Se eu realizar esse comando select asterisco from aluno, ele vai retornar todas as colunas e todos os registros da tabela aluno, nome, e-mail, telefone e altura. Mas o comando select eu também posso dizer que eu quero retornar todos os alunos e também eu quero retornar o professor. Eu posso realizar select asterisco from aluno, vírgula, professor. E isso vai me retornar todos os registros da tabela aluno e todos os registros da tabela professor. Vamos ver como fica esse resultado? E está aqui os registros da tabela aluno e os registros da tabela professor. Legal, né? Mas daí, vocês devem estar me perguntando, mas Marcelo, esse nome é de quem? Esse nome, João Carvalho, é do aluno ou é do professor? E o Claudinei e o Marcelo, é aluno ou é professor? Nós podemos facilitar isso realizando a consulta dessa maneira. Aluno.nome e professor.nome. Dessa maneira, vamos saber que a primeira coluna, o nome é do aluno, e a segunda, o nome é do professor. Mas mesmo assim, isso está um pouquinho confuso, né? Então, isso nos permite a criar alguns apelidos, utilizando o comando as, que eu vou dizer que a tabela aluno se chama A, e o apelido da tabela professor se chama P. Isso vai facilitar no momento que eu monto a minha query. Então tá, e aqui eu vou dizer que aluno as nome do aluno e aqui da tabela P eu vou dizer que é o nome do professor. E vamos ver como é que isso vai ficar. Então, agora de uma maneira muito mais clara e muito mais didática, eu tenho aqui
o nome do aluno e o nome do professor, utilizando os apelidos. Como é que eu utilizei? Vamos lá, vamos rever. Eu disse que a tabela aluno ela vai se chamar A, para facilitar no momento que eu estou montando a minha query. E a tabela professor, o apelido dela será P. Após eu ter definido que aluno agora é A e professor agora é P, na minha consulta eu disse que o A.nome, que é o aluno, isso vai ser chamado como nome do aluno, o resultado. E essa coluna aqui, que é o P.nome, passou a ser chamada nome do professor. Então, quando eu obter o resultado da minha query, eu vou ter já a coluna definida como nome do aluno e nome do professor. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, até o momento, a gente viu que o comando select consegue trazer registros de uma ou mais tabela e consegue selecionar determinadas colunas dessas tabelas. Mas agora imaginem comigo um banco de dados onde tem 1000 registros, 2000 registros, 10.000, 100.000 ou até 1 milhão ou infinito, muitos registros. E nós queremos colocar condições nessa consulta. E o comando where ele serve para facilitar essa nossa pesquisa. Então, bora lá que na prática nós vamos ver como isso funciona. Então aqui, pessoal, vamos seguir com os nossos exemplos na tabela aluno. Eu quero selecionar todos os registros da tabela aluno, então select asterisco from, onde, que é o nosso comando where, a altura do nosso aluno for maior que 1,80 m. E vamos ver o que retorna esse nosso exemplo. Então, qual foi o resultado? Ele trouxe 3 registros, onde o João Carvalho, que está duplicado, João Carvalho, porque existe 2 registros com o mesmo nome na tabela, e a Fernanda Pereira tem mais que 1,80 m de altura. Então esse foi um bom exemplo. Só que, com o comando where, nós conseguimos utilizar funções e operadores de comparação. Então, por exemplo, nesse nosso resultado, nós temos aqui a Fernanda que tem 1,81 m. Na nossa consulta, nosso exemplo anterior aqui, utilizamos que queremos todos os alunos onde a altura for maior que 1,80 m. Mas vamos usar um outro operador de comparação aqui, onde eu quero que retorne da tabela aluno os alunos que têm altura igual a 1,81 m. Então, antes eu pedi os maior que 1,80 m e agora eu quero igual a 1,81 m. E o nosso resultado foi somente a Fernanda Pereira, que ela tem 1,81 m. Então, aprendemos o operador maior igual, e podemos dizer que queremos todos os alunos onde a altura for menor que 1,81 m. Certo? Então está aqui a Maria Silva, 1,67 m, o Maurício, 1,66 m, o Paulo, 1,69 m e o Carlos, 1,59 m. Ok? Também podemos dizer que queremos... Então, aprendemos mais um operador, que é o operador menor. Os alunos que têm altura diferente de 1,81 m.
Então, são todos os alunos, menos a Fernanda. Por quê? A Fernanda tem 1,81 m. Então, podemos ver que aqui não retornou o registro da Fernanda. São os diferentes. Então, aprendemos mais um operador, que é o operador diferente. Ou podemos utilizar dessa outra maneira aqui. E isso vai nos trazer o mesmo resultado anterior. Porque esse operador aqui é o mesmo que esse daqui. É duas maneiras de fazer a mesma coisa, mas isso é bom para vocês saberem. Ok, mas eu também tenho outra condição, né? Como nós aprendemos? Eu quero todos os alunos que têm altura menor que 1,81 m. Isso nos retornou 1, 2, 3, 4 registros. Sabemos que a Fernanda tem 1,81 m. Eu posso dizer que eu quero todos os alunos menor igual a 1,81 m. E nesse caso, a Fernanda foi incluída aqui na consulta. Legal, né? Então, aprendemos outro operador, que é o menor igual. E como temos o menor igual, lembramos que podemos retornar todos que são com altura maior que 1,81 m, que é o João Carvalho. Então, também queremos que retorne os maiores igual que 1,81 m. E foi incluída a nossa aluna Fernanda. Então, aprendemos outro operador que é o maior igual. Então, pessoal, vamos continuar com os nossos exemplos. Lá no início, quando começamos a falar sobre o comando where, eu comentei que íamos aprender sobre operadores, que foi o que vimos nos últimos exemplos, que é o operador maior, o igual, o menor, o diferente, são esses, menor igual, maior igual. Mas também temos funções. Por exemplo, eu posso utilizar funções já prontas, né? Onde o nome is not null. E todos os nomes não estão null. Ou quero os nomes que estejam null. Não temos. Está bem? Vamos lá. Também temos uma função muito importante, que é between, que quer dizer que queremos valores entre. Vamos lá pegar essa coluna que fica melhor para a gente fazer o exemplo. Quero toda a altura que fique entre 1,70 and 1,82. E vamos lá. E ele retornou a nossa Fernanda, que está com 1,81 m. Então, quer dizer que a Fernanda é o registro que corresponde a essa condição que colocamos, onde a altura esteja entre 1,70 e 1,82. Então, usamos a função between. Ou também posso utilizar o not between, que vai trazer todos os registros menos a Fernanda. Legal, né? Então, seguindo uma das funções que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia, mas peço muita atenção, porque existe um custo muito grande para o banco de dados realizar essa função, a consulta com essa função. O like, ele basicamente serve para substituir o igual quando não sabemos exatamente o que estamos procurando. Por exemplo, vou usar o caractere de porcentagem e eu sei que o nome da pessoa que eu estou procurando começa com mal. Mas,
começa com mal. Eu não sei como termina. Então eu vou lá e escrevo nome, like, a função, mal, porcentagem, porque eu não sei como termina, começa com mal. Então trouxe o Maurício. Ah, não, mas então não era o Maurício, começa com má. Também trouxe a Maria. Então corresponde tudo que eu sei que começa com má, mas eu não sei como termina. Ou eu sei que tem o A, mas eu não sei como começa e eu não sei como termina. E vai trazer todos os registros que tem a letra A. Certo? Ou vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu sei que tem P, mas eu não sei como começa e eu não sei como termina. Tamo lá, Fernanda Pereira e Carlos Lopes. Legal, né? Vamos lá. Mas peço muita atenção na utilização dessa função like. Isso realmente, se é um banco de dados com muitos registros, vai trazer problemas. Então, precisamos usar um comando que vamos aprender ainda nessa aula. Então, seguindo aqui nos exemplos, vamos utilizar uma outra função que, para altura, desculpa, eu quero que esteja em 1,66 m e 1,82 m. Vamos pegar o nosso exemplo da Fernanda. 1,66 m. Certo. Opa, desculpa que eu errei. E aqui 1,81 m. Então eu trouxe dois registros. O que essa função faz? Eu falei para selecionar todos os alunos onde a altura esteja em 1,66 m e 1,81 m. Então aqui ele vai trazer os registros onde o aluno tem 1,66 m ou o aluno tem 1,81 m. Por isso que o nosso resultado foi 2. O Maurício ele tem 1,66 m e a Fernanda ela tem 1,81 m. Ou também, como todos os outros exemplos, podemos negar, né? Não esteja em 1,66 e não esteja em 81. Agora eu quero que traga os registros menos o Maurício e a Fernanda. E está lá. João, Maria, Paulo, Carlos e o vazio. Então, pessoal, continuando aqui o nosso exemplo, nós vamos utilizar agora operadores lógicos no nosso comando where. Então vamos lá. Eu quero selecionar o aluno onde a altura for maior ou igual a 1,81 m e o nome, vamos usar a função like que já aprendemos, né? Like, eu sei que começa com fer, mas eu não sei como termina, eu não sei seu sobrenome. Então, vamos ver o que essa condição com o operador lógico vai nos retornar. Retornou a Fernanda Pereira. Com 1,81 m, está aqui selecionado as duas colunas, as duas condições referente a cada coluna. Então, o que foi feito aqui? Com esse operador lógico, eu falei o seguinte: eu quero selecionar os alunos onde a coluna altura for maior ou igual a 1,81 m e o nome like, com a função like, comece com fer e eu não sei como que termina. Quando eu utilizo um operador lógico, o AND, ele quer dizer que as duas cláusulas dentro do where têm que ser true. Então, para isso retornar o registro, eu preciso que a altura seja maior ou igual a 1,81 e o nome comece com fer. Porque senão, ele não ia trazer. Então, isso é muito importante, temos esse entendimento que com o operador lógico AND, as condições têm que ser true. Continuando aqui, então, com outro operador lógico muito importante. Eu vou somente trocar o AND pelo operador lógico OR, que quer dizer ou,
E já vamos ver que trouxe mais registros. Por quê? Nesse caso, apenas uma das condições precisa ser true. Estou falando que eu quero os alunos onde a altura for maior ou igual a 81 ou o nome comece com Fer. Então, isso abre mais as possibilidades de retorno da minha consulta. Ou posso fazer assim, eu quero que seja maior ou igual a 81, que eu sei que a Fernanda é, ou comece com ma. Maior ou igual a 81, temos aqui o João Carvalho. A Maria Silva, ela começa com ma, mas a altura é menor. Ok, mas a segunda cláusula correspondeu. O Maurício Flores, também a altura é menor que 1,81, mas começa com ma. A Fernanda, a altura é maior ou igual a 81. Então, é o mesmo caso dos dois primeiros registros e o último também, 1,90. Legal, né, pessoal? Temos muitas possibilidades de utilizar operadores lógicos dentro dos comandos where. Então, pessoal, vamos continuar. Agora vamos aprender sobre o comando orderBy, também muito importante para ordenar os resultados de uma consulta. Basicamente, o que precisamos fazer é utilizar o comando orderBy e indicar qual que é a coluna que queremos ordenar. Vamos para o exemplo. Então, pessoal, continuando aqui no nosso exemplo, vamos fazer um select asterisco from aluno, utilizando o comando orderBy aluno pela coluna altura. Então, estou pedindo para ordenar os resultados da tabela aluno pela coluna altura. E está aqui, do menor, já trouxe aqui, do menor ao maior. O primeiro é o Carlos Lopes, com 1,59, e o último é o sem nome com 1,90. Mas também eu posso dizer que eu quero ordenar por altura e pelo nome. Então está aqui. Basicamente não muda o resultado, mas ele está dizendo que a primeira ordenação é a altura e a segunda vai ser o nome. Está bem? Ou eu posso dizer que eu quero ordenar a altura de forma descendente e de forma ascendente eu quero o nome. E agora temos outro resultado. Descendente foi a altura, pode ver que já mudou, e o nome ascendente, conforme já especificamos aqui na nossa consulta. Continuando então a nossa aula, vamos agora falar sobre funções de agrupamento, que também são muito importantes. Essas funções servem para processar o resultado de uma consulta. Por exemplo, podemos contabilizar a quantidade de registros da consulta ou calcular a soma ou a média de uma coluna. Bora lá e vamos para mais exemplos. Então, vamos continuar com os nossos exemplos. Vamos imaginar que eu precise saber a quantidade de registros que tem a tabela aluno. Eu simplesmente posso fazer um select e utilizar a função count, colocando o asterisco da tabela aluno. Essa função vai processar e retornar a quantidade de registros que tem a tabela aluno. Está aqui, 8. Isso eu posso fazer com qualquer tabela. Com a tabela professor, isso aqui, 2. Muito simples e muito objetivo. Agora, digamos que eu precise saber a média. Então, eu posso utilizar a função AVG de altura da tabela aluno. Essa função vai processar e retornar a média de altura dos alunos.
E está aqui, 1,75. É a média de altura dos meus alunos. Eu posso, por exemplo, utilizar a função de agregação sum, que vai retornar a soma da altura dos alunos. Está aqui. Isso é muito importante quando estamos trabalhando com valores, onde precisamos já fazer a soma de um valor. Eu posso retornar o aluno mais alto, no caso o max. Então, o máximo valor de altura da tabela aluno, 1,90. Como também posso retornar o mínimo valor, 1,59. Então, esses são alguns exemplos utilizando as funções de agregação. Então, pessoal, vamos continuar com o exemplo agora do comando groupBy. O comando groupBy utilizamos para agrupar o resultado de uma consulta. E podemos utilizar as funções de agrupamento, que já vimos nos exemplos passados. Então aqui, pessoal, seguindo o exemplo, vamos pedir para selecionar. Eu preciso saber a quantidade dos alunos aprovados. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir para retornar essa nova coluna, que é a coluna dos alunos aprovados, count, que é a quantidade, sendo que eu preciso agrupar pela coluna aprovado. Group by aprovado. E vamos ver o que esse exemplo nos retorna. Ele disse que aprovados eu tenho 3 alunos e reprovados eu tenho 5. A turma precisa estudar um pouquinho mais, né? Então, o que a nossa consulta fez? Eu pedi para selecionar a coluna aprovado, a quantidade da tabela aluno, agrupando pela coluna aprovado. O que o banco de dados vai entender com essa consulta? Que ele precisa retornar os alunos aprovados, fazendo a quantidade pelo agrupamento. E está aqui o exemplo. Aprovados 3, reprovados 5. Então, continuando com os nossos exemplos, agora vamos falar sobre o comando distinct, que serve para retornar os valores distintos de uma coluna. Vamos para o exemplo para entender melhor. Então, seguindo com os nossos exemplos aqui, nós vamos fazer um select na tabela aluno, mas eu preciso retornar as distintas cidades dessa tabela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o comando distinct, onde eu vou informar que eu quero os valores distintos da coluna cidade, da tabela aluno. E está aí, Floripa e São Paulo. Legal, né? E para finalizar, pessoal, vamos utilizar o comando limite. Esse comando é muito importante, porque conseguimos utilizar ele com todos os comandos que aprendemos anteriormente, e ele serve para limitar a quantidade de registros da nossa consulta. Lembra que eu falei lá no início da nossa aula que, se for um banco de dados muito grande, de 1.000, 2.000, 3.000, 10, 1 milhão de registros, isso pode ser um problema. Então, precisamos utilizar o comando limite para limitar a quantidade de registros dessa consulta. Vamos ao exemplo. Então, vamos para o exemplo. Lembra que lá no início da aula eu falei que podemos ter tabelas em um banco de dados que tem muitos registros, 1 milhão, 1 bilhão, e para isso temos esse comando que pode ser utilizado com tudo que já aprendemos nessa aula e limita a quantidade de registros que vai retornar a nossa consulta. Por exemplo, eu vou lá e vou utilizar o comando where altura maior que 1,60 e isso retornaria alguns registros. Mas eu quero que seja limitado a somente 1. E está aqui.
ele vai limitar a minha consulta a apenas um registro. Então, pessoal, por hoje é isso. Aprendemos muitas coisas sobre consultas em tabelas de bancos de dados. Espero que tenham gostado e tenham aprendido. E não deixe de seguir e dar o like. E esperamos vocês na próxima aula. Até logo!